Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Crer. Eu sou a Tiele Eilert e te convido para se acomodar de maneira confortável, porque a viagem vai ser longa. Olá, pessoal, eu sou o Sandro Cassiano e confesso que estou muito ansioso para percorrer a jornada emocionante junto com vocês. Mas antes da gente embarcar nessa viagem, eu quero lembrar que o Pode Crer é uma realização do Sistema Comércio de Mato Grosso, presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. E todas as informações sobre este Pode Crer você pode conferir nas nossas redes sociais, na do Sesc, do Senac e da FEComércio. É isso mesmo, Sandro. E hoje vamos levar você em uma viagem incrível pelos Brasis, a bordo de uma Kombi chamada Cuiabana. Vamos conhecer a história inspiradora de Isabela e Lucas, que deixaram tudo para trás para viver uma grande aventura com seus 2 cachorros, Tieta e Astronauta. Bem-vinda, Isabela, bem-vindo, Lucas. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. A gente tem muita história legal para contar, espero que vocês gostem do bate-papo aí. Legal. Obrigada pelo convite também, tô ansiosa por esse programa. A gente quer saber tudo de vocês dois, os lugares que vocês percorreram, os desafios que vocês enfrentaram. Tô curioso para saber como é que foi levar os pets junto com vocês, né? Então, afinal de contas, essa jornada percorreu 18 estados. É muita coisa, mas vamos começar do começo. Eu quero saber de vocês dois o que foi que motivou vocês a percorrer aí o Brasil com uma Kombi, gente. Mas eu tô curioso para saber. Como é que começou tudo isso? Bom, a gente sempre gostou de viajar, né? A gente tá junto há 9 anos. Casados há 8 anos, e a gente sempre gostou de viajar, e a gente fez algumas viagens grandes, assim, nas férias, né? A gente foi pra Colômbia, a gente foi pra Jamaica, aí teve uma viagem que era o meu sonho, que a gente foi pra Índia em 2020, um pouquinho antes da pandemia. E lá na Índia, a Índia é um país muito grande, assim como o Brasil, e lá a gente fez várias viagens dentro do país, de ônibus, de trem, de carro, de avião, e aí, quando a gente voltou, fechou tudo, lockdown. Assim que a gente pisou no Brasil, a gente ficou preso em casa. E aí, conversando sobre essa viagem, aí o Lucas falou, nossa, a gente devia fazer isso no Brasil. O Brasil é um país tão grande, a gente não conhece ele inteiro. E seria muito legal fazer uma viagem para conhecer ele todo, né? E a gente ficou matutando essa ideia. E o Lucas já gostava de Kombi, já tinha uma história também familiar com a Kombi, que ele vai contar. E aí, ele que falou dessa ideia, foi ele que me trouxe. Confesso que no começo eu fiquei meio assustada, né? Meu Deus, mas a gente vai largar tudo. E aí começamos a procurar outras pessoas que faziam isso. Dava um pouco de medo, mas aí eu topei e decidi fazer. Mas acho que você podia contar a história familiar que você tem com a Kombi. Como é que é? Então, eu não lembrava dessa história. Provavelmente eu sabia, me contaram, mas eu não lembrava. Quando eu contei pra minha mãe, né, que eu ia fazer isso, ia viajar ao Brasil de Kombi, ela, nossa, que legal, não sei o que, eu também fiz isso. Aí ela, como assim, né? Aí ela morava no Rio Grande do Sul com a minha avó. E aí minha avó vendeu, tinha um mercado lá, vendeu tudo, comprou uma Kombi e resolveu morar em Manaus. E aí saiu do Rio Grande do Sul até Manaus, mas foi viajando, parando, conhecendo e tal. Então talvez eu estivesse de alguma forma na minha memória, assim, em algum lugar remoto que eu quis viver também, sabe? Sim. E aí quando ela me contou, eu falei, nossa, olha que legal. Assim. Gente, que bacana. E vocês se planejam? Assim, eu vi que foi meio de supetão, assim. Eu tô curioso para saber, mas é uma viagem onerosa? Tiveram gastos? Como é que vocês fizeram nesse período todo? Nessa programação, como que vocês se programaram? Porque como você falou, vocês não botaram a mochila e foram, né? Sim. Ou até mesmo financeiramente, né? Ou se foram trabalhando no percurso, não sei. Tô curioso para saber. O sonho ele nasceu em 2020, como a Isa falou. A gente foi saindo em dezembro de 22. Então a gente teve 2 anos aí de planejamento e de juntar dinheiro e tal. Além do interesse pela Kombi, ela também tem um custo-benefício que ajudou na escolha, né? Pesou. Então a gente pegou um carro também mais barato. E aí a gente se planejou, a gente colocou nosso apartamento para alugar, então a gente tinha essa fonte de renda do apartamento. E o nosso plano era viajar 1 ano, né? Era 1 ano, a gente planejou financeiramente para isso. E aí chegou um momento que a gente pensou, pô, e se a gente ficasse mais e tal, enfim, acabamos encontrando um trabalho remoto. A gente, no meio do ano de 2023, a gente arrumou um trabalho remoto, a gente fazia um podcast, que era só em áudio, né? Porque não tinha como fazer imagem e tal, né? Na Kombi. E aí isso ajudou a manter a viagem também. Mas também era um perrengue, né? Porque tinha que ter um silêncio total. Então, às vezes, a gente tava dormindo num posto de gasolina, chegando caminhoneiro o tempo todo, tinha que esperar madrugada, aquele silêncio. Aí desligava tudo, desligava até a geladeira.
Aí ficava calor, a gente tava gravando, o cachorro começava a gente, não, corta, vamos de novo. Aí abria a porta, aí gravava de novo. Então, assim, até isso era uma aventura. Gravar o podcast era bem interessante. Mas essa parte financeira também, assim, a gente trabalhava junto, né? A gente se conheceu no trabalho. E o Lucas trabalhava 15 anos no mesmo lugar e eu há 8. Então, a gente também conversou com o pessoal lá e tal. E a gente usou os recursos que a gente tinha de FGTS e tudo mais. Também foi uma coisa que ajudou a fazer essa viagem. Mas o trabalho remoto, com certeza, foi o que nos manteve aí do meio da viagem pra frente. Teve friozinho na barriga aí nesse percurso, gente? Assim, meu Deus! Teve. Porque é uma ideia, um projeto tão audacioso assim, né? Mas é que todo mundo gostaria de fazer. Eu duvido que tenha uma pessoa que não então que a diga coragem que de não. vocês de terem feito. Eu falo sempre que, assim, a gente, em 2020, quando voltou, também não dava pra sair, porque a gente tava na pandemia, né? E a gente ficou dentro de casa. Mas a gente sempre colocava, a gente vai. E aí chegou um momento que a gente falou, olha, se a gente não colocar uma data, a gente não vai sair. Porque a gente vai ficar sempre assim, no futuro a gente vai. Aí a gente falou, não, então no final do ano a gente vai sair. Vamos começar a procurar a Kombi. E aí, assim, lógico que quando a gente falou, vamos... Nossa, deu muito medo. Eu sou muito mais nervosa, ansiosa, assim, do que o Lucas, né? Acho que ele é uma pessoa bem mais tranquila. Mas eu ficava com muito medo de dar tudo errado, enfim. E ele sempre tinha uma solução. Não, se der errado, a gente volta. O nosso apartamento tava aqui, né? A gente não vendeu e ficou sem nada. Tinha um lugar pra podia voltar. Tinha um lugar pra voltar, Era um misto, assim, de euforia, né? Nossa, a viagem tá chegando, a gente vai viver coisas incríveis. Quando de repente, mas eu tô largando tudo, tô largando emprego, e se der tudo errado e tal. Aí eu pensava, peraí, vamos lá. O que pode dar errado? Qual pode ser a pior coisa que pode acontecer? Essa é a melhor estratégia. Então, se isso acontecer, eu tenho essas saídas. E isso me acalmava. Te acalmava. E eu falava isso pra ela também. Tá, mas o nosso medo é o quê? O que pode dar de pior? Sei lá, a Kombi quebrou, enfim, não deu certo, a gente volta. A gente volta, procura emprego, a gente tem nosso apartamento, enfim. Então, a gente tinha essa uma segurança. Base ali, tinha uma segurança ali, né? Além do sonho, qual o outro propósito desse projeto? Eu acho que conhecer o Brasil mesmo. Como a gente falou, a gente fez algumas viagens para fora, a gente conhecia alguns lugares no Brasil, mas tinha muitos lugares que a gente não conhecia. E o nosso propósito, desde que a gente saiu, né, quando a gente colocou o nome do projeto de Pelos Brasis, que era viajar e conhecer os diversos Brasis que existem dentro do Brasil, era sair da nossa bolha, conhecer diversas formas de vida, ver como que os brasileiros vivem, ver o que eles pensam, o que eles acreditam. Eles, né, que somos nós também somos brasileiros, mas assim, como são vários Brasis, são várias formas de pensar. E eu acho que a gente... todas as pessoas, né, vivem muito dentro de uma bolha, do seu grupo de amigos, da sua família, de pessoas que pensam igual a você. E eu acho que é muito enriquecedor você sair disso, e a gente saiu com, assim, ouvidos abertos para ouvir e aprender mesmo, né? Tanto é que um dos quadros do nosso Instagram chama Rostos pelos Brasis, e desde o comecinho a gente fazia ele, que era de entrevistas com pessoas anônimas. A gente conhecia alguém, via que tinha uma abertura e perguntava se a pessoa aceitava dar uma entrevista pra gente, e a gente perguntava pra ela sobre a vida dela, e a última pergunta é sempre: o que é o Brasil pra você? E eu acho que o nosso grande motivador foi entender o que é o Brasil, assim, o que são os Brasis e o que é o Brasil, né? Que é essa miscelânea, essa coxa de retalhos de várias visões. E o que... Desculpa. Pode falar. Muitos quadros surgiram ao longo da viagem, mas esse já era uma premissa, né? Porque assim, a gente é jornalista, eu tô no mercado há 15 anos. Então eu tô lidando com entrevista o tempo todo. Entrevista com pessoas, autoridades sobre determinado assunto, ou pessoas comuns diante de alguma situação extraordinária, ou para relatar algum problema e tal. E eu pensava naquilo, mas as pessoas comuns também têm coisas para dizer, e acho que a gente pode criar um projeto com relação a isso e tal, e aí surgiu Rostos. Então vamos ouvir o que elas têm para dizer, e a conversa vai fluir, e as coisas vão acontecer. E aí o primeiro entrevistado foi um uruguaio, que estava viajando o Brasil de bicicleta. E ele estava 7 anos viajando de bicicleta. 7 anos viajando. Meu Deus. E aí eu conversando com ele e tal, e como ele era gringo, aí me deu um estalo. Eu perguntei, mas como que você vê o Brasil? E ele me contou. E aí a Isa editou o vídeo, eu fiz o texto e tal, e depois aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, e se eu perguntar pra todo mundo como que ela vê o Brasil? Pra gente, no fim, a gente ter uma colcha de retalhos do que são esses Brasis. E aí ele ganhou vida própria, assim, por causa disso. Durante a entrevista surgiu essa dinâmica. Então, todo mundo que a gente conversou sempre terminava com essa pergunta, o que é o Brasil? E aí, como você vê o Brasil virou o que é o Brasil. De maneira mais ampla também, genérica, porque a pessoa tem uma liberdade de ir para onde ela quer. Então, desde quem está preocupado com a conjuntura política do momento, quem está pensando no Brasil enquanto território, quem está vivendo a vida no campo e acha que
E acha não, e tem a percepção do que é o Brasil pra ele, é aquilo ali. Então, assim, isso foi muito legal na viagem. E aí vocês saíram com qual conclusão dessa viagem? De qual que é o Brasil pra Do que é o vocês? Brasil? A gente sempre se pergunta A gente isso, né? sempre se pergunta e não tem uma resposta, assim. Mas, há algum tempo pensando, eu acho que o Brasil é o fruto possível desse projeto colonial português nesse território sobre a exploração de mão de obra escravizada e da tomada do território indígena. Eu acho que isso é inescapável. Eu acho que Está em tudo, né? eu acho que existem diversos cenários diferentes no Brasil todo, mas acho que a base acaba sendo essa. E acho que quando eu olho, sei lá, pra culinária, eu tô vendo isso. Eu vejo essa mistura. Tanto pro preparo, mas pra cozinha também. Né? Sim. Quando eu vejo, por exemplo, quem tá nas cozinhas, trabalhando nos pequenos restaurantes ou nas casas, e quem tá nos grandes restaurantes, né? Quando a gente vê, por exemplo, um programa de culinária na TV. Quem são os grandes chefes que estão apresentando? Sim. Mas quem são as pessoas que cozinham, sabe? Então, Sim. a dinâmica do trabalho. Sim. Quando a gente olha pra arquitetura brasileira, você tem o quartinho da empregada. Isso é fruto desse projeto colonial, Sim. Verdade. né? Quando a gente olha a cidade, como a cidade é distribuída, as casas, as moradias, isso é fruto desse projeto colonial. Então, assim, pro lado ruim e querendo também pro lado bom. Quando a gente vê o carnaval, quando a gente vê a nossa manifestação musical no samba, enfim, no funk, tá tudo aí. Então, assim, relacionado, né? eu acho que tem muita diversidade, mas talvez a base seja essa depois dessa viagem. Sim. Eu comecei a pensar dessa forma. Não sei se Eu acho- se eu vou mudar essa visão também. E eu acho que pra mim ficou mais ainda essa mistura e essa diversidade. Eu acho que eu não consigo chegar a uma resposta do que é o Brasil, porque eu acho que são vários Brasis. De todos os lugares que a gente passou, assim, tudo muito diferente. O sotaque, o jeito de falar, o jeito de viver e ver a vida, as comidas, é tudo muito diferente. Então, eu acho que é uma coxa de retalhos mesmo, de coisas muito diferentes. Línguas, inclusive, porque, assim, a gente pensa, Brasil fala português. Não, tem gente no Brasil que não fala português. Então, sabe, eu acho que é essa mistura mesmo e essa diversidade, digamos assim. E é incrível como às vezes muda muito perto, assim, sabe? Você cruzou uma fronteira, você andou sei lá quantos quilômetros e você chega num lugar que é totalmente diferente. Os hábitos são totalmente diferentes, os hábitos alimentares, as maneiras de se comunicar. Isso é incrível, assim, o Brasil é apaixonante, sabe? E você comentou, Lucas, antes que essa viagem, ela fez teve essa questão de você precisar muito das pessoas, né? Vocês estavam numa Kombi, vocês estavam viajando, pegando estrada. Como é que foi essa interação, assim, de você chegar, de você é algo que transformador também, porque você realmente precisa das pessoas, né? Você não tem como se virar sozinho o tempo todo numa viagem dessas, né? Acho que esse foi o grande aprendizado, assim. Porque pensando na nossa vida antes, e agora também voltando, né? A gente tá numa rotina muito voltada pro nosso dia a dia, para as nossas tarefas diárias, porque a gente tem que cumprir. Então a gente tá muito voltado pra gente, como a Isa falou, muito nas nossas bolhas. E aí, quando a gente sai pra estrada, num carro que eventualmente dá os problemas, enfim, a gente tá jogando a vida num outro jogo, né? Então, às vezes, o que a gente precisa é encher a caixa d'água, que a gente tava conversando, né? E não é uma coisa que você compra, né? Você pode até pagar pela água, falar, beleza. Mas ninguém tá ali vendendo água da torneira. Então, você tem que ter uma abordagem, você tem que conversar, você precisa daquela pessoa. Então não é uma relação só comercial, como são as relações do nosso dia a dia. Às vezes você precisa achar um lugar para dormir. E não tem necessariamente um posto com segurança, enfim. Ou você vai embora, às vezes as pessoas te veem e falam, você tá naquela Kombi? Pô, meu sonho, você não quer dormir lá em casa? Essa foi assim. A primeira vez que eu conheci isso, a gente falou, peraí, como que é? Eu acho que essa primeira vez foi a mais emblemática. A gente tinha acabado de sair, foi em janeiro, assim, a gente saiu no finalzinho de dezembro. Estava na Bahia, no interior, uma cidadezinha que eu fui até pra ver se eu achava algum parente, que era a cidade dos meus avós e tal. E aí a gente ainda tava, né, se acostumando a essa dinâmica de vida na estrada. E a gente tava numa sorveteria, a Kombi estacionada, e aí chegou uma família, assim, um rapaz, falou, oi, vocês estão naquela Kombi? Sim. E aí falou desse jeito, nossa, meu sonho, não sei o que, onde vocês vão dormir? Aí a gente já, né, ué, como assim, onde a gente vai dormir? Eu falei, Super não sei, pra desconfiado. conversar, né? Mas a gente não sabia mesmo, aquele dia. Tipo, a gente não sabia se a gente ia ficar na cidade ou não. Só falei, não sei, foi bem vago. Aí ele falou, vamos lá pro meu sítio, tem um sítio, vocês ficam lá, tem água, tem energia, não sei o quê. Aí a gente
vamos. Aí a hora que a gente entrou na Kombi, ele falou, me segue. A hora que a gente entrou na Kombi e começou a seguir ele, cara, eu tava com muito medo. Eu falei, o que a gente tá fazendo? Começou a A gente sair tá da indo cidade, pra um lugar que a gente nunca viu, atrás de uma pessoa. E tipo assim, o que a gente pensa é as piores atrocidades, né? A voz da minha mãe no meu ouvido, assim, de não fale com Eu estranhos. acredito, né? Confia, né? Aí, a hora que chegou lá, a Kombi não entrou, porque a Kombi é um pouquinho alta e não entrou no portão. Mas ele ia simplesmente deixar a chave do sítio dele com a gente e ia sair, ele não dormia lá. Então, assim, a confiança dele também de ver uma pessoa. E aí, a gente não conseguiu dormir lá, mas aí depois, acho que uns 2 dias depois, ele chamou a gente pra almoçar na casa dele, fez um almoço pra gente. E assim, sabe, uma coisa despretensiosa. Com a esposa, os filhos. E aí, acho que a partir daí, mudou uma chave na nossa cabeça e que foi uma conclusão que a gente tirou bem cedo, eu acho, dessa viagem, de que o Brasil e as pessoas são muito boas. Muito mais do que a gente acredita quando a gente tá nas nossas bolhas só vendo notícias ruins na televisão, sabe? A gente não passou por nenhum momento, é óbvio, né, que poderia ter acontecido, poderia, mas não aconteceu nenhum momento de violência, de nada. E todas as pessoas que nos abordaram foram pessoas boas que nos ajudaram, assim. Teve uma vez que deu um probleminha na Kombi BH, perto de BH, é uma cidadezinha interior. Era meio-dia, assim, domingo, você achar um mecânico domingo, meio-dia, né? Aí a gente estacionou, tal, tava passando uma família, eu fui perguntar se ele conhecia algum mecânico. Ele, meu sogro mexe com isso, tal. Tava ele, a esposa e 2 crianças pequenininhas. Eles ficaram lá com a gente embaixo do sol, tipo, mais de 1 hora. E a gente falava, não, vai embora, não precisa ficar aqui, a gente espera ele não, vou ficar aqui até meu sogro chegar. E assim, até hoje a gente fala com ele no Instagram e eu penso, sabe, as pessoas ajudam mesmo de coração, porque não era em troca de nada, assim, era só por ser uma pessoa boa mesmo, de ficar lá e querer ajudar a gente. Quando vocês começaram a seguir viagem, vocês já começaram com esse olhar de coletar histórias, de produzir conteúdo, e vocês tinham... Óbvio que não vou nem perguntar se tinha rotina, porque não tem rotina, né? Mas vocês tinham uma rotina, um compromisso básico, não, dos lugares que a gente tá passando, eu preciso coletar isso, eu quero... Tinha essa obrigatoriedade ou não? Era tudo muito natural, se acontecia ok, se não... Não tinha obrigatoriedade. A gente tinha a ideia de fazer o rostos, né? Que era o principal, assim, e contar como que era a rotina e tal, como que eram os lugares que a gente passava, mas não tinha uma obrigação, assim. E aí, com o caminhar da viagem, a gente foi percebendo as coisas, né? E também com o nome do canal, cabia alguma... Então, assim, pelos Brasis. Então, tinha o rosto pelos Brasis. A gente começou a ver comidas muito diferentes. Então, vamos começar a provar e filmar? Vamos, virou sabores pelos Brasis. E por aí vai. E aí acabou que a gente acabou criando um banco de gravações e virou uma publicação diária no Instagram, assim, de tanta coisa que foi rolando. Mas também não era, a gente não era uma obrigação, né? Assim, foi acontecendo. A nossa intenção, quando a gente saiu de viagem, a gente criou o perfil, mas não era, vamos fazer um perfil pra crescer, pra bombar, ganhar dinheiro com isso. Era fazer uma viagem e ter um perfil pra compartilhar com a nossa família, com os nossos amigos e tudo mais. Mas aí, ao longo do processo, a gente foi gostando de fazer essas coisas. E aí, acho que foi no Pará mesmo que o perfil começou a crescer bastante, né? Foi um vídeo, inclusive, sobre o açaí, que bombou. Foi o vídeo que bombou no nosso canal. Mas não tinha isso. A gente não ia para um lugar pensando em gravar. Assim, vamos para tal lugar, que tal lugar é bom de gravar. Não, a gente ia pra viver lugares que a gente queria conhecer, só que aí acabava que ia, assim, a gente via uma pessoa, geralmente os rostos também, a gente tava num lugar, uma pessoa vinha conversar com a gente, teve um caso, que era um caminhoneiro, que ele era cantor de música gospel, e caminhoneiro, e ele veio conversar com a gente no posto, deu pra gente uma ficha de banho, porque tem posto que cobra pelo banho, né? E ele tinha uma sobrando e deu pra gente. A gente tava parado, ele veio, vocês já tomaram banho? A gente falou, não, então toma aqui. E foi saindo. Não, aí depois ele deu... Voltou e deu outra. Eu vi que você tá com sua mulher e deu outra. Legal. A gente começou a conversar. Aí ele depois deu o CD dele, de música gospel, e aí começou a conversar, a gente falou, putz, uma história super interessante, né? Aí depois de um tempinho de conversa, a gente falou, você não quer gravar? Tal. Então era assim, coisas que a gente ia vendo a oportunidade. Eu imagino uma jornada dessa, é muito rica. De história, claro. de igual vocês já disseram aqui. Nossa, pensa
tantas situações inusitadas que vocês passaram. Enquanto comunicadores, não dá aquela vontade de compartilhar com o mundo, tudo, né? Você vê tudo, né? Você vê tudo potencial. Eu queria perguntar para vocês, primeiro, como é que foi a Kombi? Vocês estruturaram ela, vocês compraram ela assim? E como é que foi se adaptar a essa vida dentro de uma Kombi? Como é que foi essa experiência? Tá, a gente tava em redação, então a gente não teve tempo pra fazer a Kombi. Então esse era um problema também, né? Quando a gente estipulou o prazo pra sair, pô, a gente vai ter que achar uma Kombi e tal, não vai ter aqui em Cuiabá, começamos a pesquisar e de repente encontramos um cara vendendo aqui em Cuiabá. E aí fomos falar com ele falou, essa Kombi eu já vendi, já era pra ter saído do site, mas não saiu, problema e tal, mas eu tô fazendo outra, vocês querem ver? Queremos. A gente viu, se apaixonou, falou, ó, tá assim, ainda vou fazer isso, aquilo. A gente falou, mas a gente precisa disso, daquilo. Então ele adaptou pra nossa forma. E aí deu tudo certo, virou nosso amigo. É nosso amigo até conselheiro, dava um problema. Legal. No começo da viagem, quase toda semana a gente mandava mensagem pra ele, porque a gente, né, porque assim, você até falou que não tem rotina, mas a gente descobriu que tem uma rotina pra conseguir viver na Kombi, de, por exemplo, chegar num lugar, buscar. Já chega olhando onde tem torneira, onde tem tomada, para encher a caixa d'água, colocar a Kombi na tomada. No começo da viagem, a nossa placa solar era menor, então a gente percebeu que ela não estava dando conta de... Porque assim, ela era para geladeira e para climatizador. Mas o climatizador a gente usava todo dia, porque para dormir, né, o Brasil é quente, então aí a gente tinha que colocar lá na tomada. E tem um sistema lá dentro, então a gente às vezes ligava pra ele, Charles, como que liga isso, como que liga aquilo? Ele virou nosso amigo, ele é super gente boa e atendia a gente. Mas então a gente sempre tinha essa rotina. Uma a gente rotina tinha diferente, né? Não é aquela coisa de horário e tal, sim. mas tem... E pra se adaptar, por exemplo, a Kombi, ela não, ao contrário de outros motorhomes maiores, né? Ela não fica montada como casa o tempo todo. Então ela fica, quando você tá na estrada, a cama fica em forma de banco. E a gente tinha muitas coisas que não cabiam nos armários, por exemplo, cadeira, coisas assim. Aí à noite a gente tinha que pegar todas aquelas coisas que estavam no bagageiro, passar pro banco da frente, montar a cama, aí encher a caixa d'água, achar uma tomada para colocar. Então a gente tinha essa rotina, acordar, desfazer, voltar pro modo carro, enfim, E coisas cozinhar, do tipo, né? cozinhar Num fogão apertadinho, teto baixo. Acho que a Isabela bateu a cabeça por 3 meses seguidos. Eu demorei muito pra parar de bater a cabeça. Levantava toda hora. E os pets? E eles adoraram, eles se acostumaram muito mais rápido que a gente, né? A gente tava com medo também de como ia ser pra eles. O astronauta, inclusive, ele é mais velhinho, ele não tem uma pata, né? Uma pata da frente. A gente já adotou ele assim, né? Sem a pata, ele... segundo o que nos contaram no abrigo, ele foi atropelado. Então a gente tinha medo dele também não se acostumar. Mas eles se acostumaram super rápido. A gente dormia na cama, eles dormiam no chão, na caminha deles. E nunca, assim, fizeram xixi, cocô dentro da Kombi. Desde o começo eles perceberam que ali era a casa deles, que não era pra fazer ali. Então todo dia a gente passeava com eles e tudo mais. E eles adoravam, assim, quando a gente chegava numa praia mais deserta, soltava eles pra andar. Única coisa é que no começo, como eles viviam em apartamento antes, né? Quando a gente saía, eles ficavam muito eufóricos. Sim. E logo no começo também, na viagem em Chapada dos Veadeiros, teve uma noite que a gente parou pra fazer wild camping, né, que chama? Que é quando você dorme num lugar que não tem nada, assim, no meio do mato. E era um paredão, assim... E aí, de manhã, a gente colocou o porta-pote, que é o banheiro químico portátil do lado de fora, pra usar. E aí, de manhã, umas 5 e pouco, eu acordei e fui lá usar o banheiro. A hora que eu abri a porta da Kombi, os dois saíram correndo. E era uma estrada de terra e cheia de mato em volta. E aí, eu já tinha percebido que quando a gente ligava a Kombi, eles voltavam. Aí, eu fui lá, liguei a Kombi, nada. Apitei com aquele apito de cachorro, nada. Falei, cara, e agora? Aí, acordei o Lucas, era 5h30. Falei, eles fugiram, vamos procurar. E eles demoraram, acho que foi 1 hora que eles ficaram perdidos, os dois, assim. Eles correram muito longe. Ela foi pra outra. E a gente chamando, eu já tava chorando. Eu falei, já era, não vamos mais achar. 1 mês de viagem. Aí depois de muito chamar, a Tieta voltou. Que a Tieta é mais magrinha, corre mais, é mais nova. E aí, a hora que a Tieta voltou, a gente colocou a coleira nela e falou, acha o astronauta. E aí, ela levou a gente onde ele tava. Gente, que demais! E a gente não ia encontrar, porque ele tinha saído da estrada e tinha entrado no mato. Então, assim, a hora que a gente achou, ele tava no meio do mato, assim. E ele, coitadinho, não ia sobreviver naquele mato, não. Tadinho. Mas depois disso, eles aprenderam. E aí, quando a gente chegava num lugar vazio, né? Quando não tinha muita gente, a gente soltava eles. Eles iam, a gente chamava, eles voltavam. Então, eles foram aprendendo também. Essa foi logo depois de sair do apartamento, né? Mas na primeira semana, a Tieta já escolheu o lugar dela na Kombi. Ela só ficava ali, o astronauta dele. Então, eles se adaptaram muito rápido. A gente percebeu, assim, sabe?
E aí a gente abria a porta e eles já entravam. A gente abria, eles desciam e depois voltavam. Então foi muito tranquilo. Ai, Chegou um momento, assim, que quando era um lugar mais tranquilo, a gente não precisava nem passear com eles. A gente abria, eles iam fazer o xixi e voltavam. E eles iam viajando. Gostava de ir no banco e ele no chão, quando a gente tava andando, né? Colocava o cinto, mas... E assim, não parecia que tinha cachorro no carro enquanto a gente tava viajando na estrada. Eles não davam um latido. Cara, Mas... E quando a gente tava dormindo, a Kombi ela é pequenininha, meu pé ficava pra fora da cama. E aí, das 5 da manhã, começa a nascer o sol, já ficava um calor terrível, a gente acordava. Mas se ia num lugar meio friozinho, a gente conseguia dormir até um pouco mais. E aí eles queriam ir no banheiro, Tieta lambia meu pé. Vamos. Aí eu abria, ela ia e voltava. E era bom também, porque a Tieta, acho que ela defende o território, entendia que era a casa dela. Então, à noite, assim, só se alguém chegasse perto da Kombi, ela latia. Então, era bom também, uma forma de proteção, né? Porque ela é pequenininha, mas não dava pra saber, porque ela late alto. Então, quando chegava alguém, às vezes ela latia, a gente nem tinha percebido. Aí já tem alguém por perto e tal. Ela conseguia avisar a gente. Quais foram os maiores desafios na estrada que vocês passaram, assim? A Isa falou que não teve nenhuma situação de violência. Mas também não teve, mas tem uma situação engraçada. Eu já vou responder essa. A gente sempre tinha preocupação. E aí, como que é aqui e tal? A gente parou num posto, fui falar com o frentista, falei, como que é aqui? Ele, não, é tranquilo, pode ficar, tem vigia, tem segurança, beleza? Beleza, encostei. Aí no outro dia eu acordei, o frentista, e aí, você viu, não sei o quê? Eu falei, o que foi? Roubaram o vigia. Meu Deus. Assaltaram o vigia, levaram o celular dele e tal. Eu falei, nossa, beleza. Foi embora. Mas com a gente não mexeram, só com a vigia. Mas os maiores desafios, acho que primeiro foi aprender a lidar com a Kombi, que é um carro bem diferente, assim. E a gente Tem não as tinha limitações zero e tal. noção de mecânica, né? Vocês foram aprendendo. E aí, a gente foi aprendendo na marra. A segurança era uma preocupação, não aconteceu nada, mas era uma preocupação, sim. E essa rotinazinha de montar, desmontar, cozinhar apertadinho e tal, isso foi bem cansativo, assim. No começo é muito legal, uma aventura, mas chega uma hora que você fala, pô, queria ficar de pé, sabe? Essas coisas assim. Eu ia perguntar isso assim, vocês teve um momento que vocês falaram assim, cara, não aguento mais, quero ir embora, chega dessa, ou foi tudo, porque a gente ouve vocês, parece que foi tudo super legal, entendeu? Foi ótimo, já quero pegar o carro amanhã. Eu queria ser astronauta pra estar junto. Mas assim, teve um momento que você falou assim, não dá mais, gente, eu não aguento. Teve um momento mais estressante, assim? A viagem era pra ter 1 ano, era pra durar 1 ano. E aí a gente percebeu que 1 ano não ia dar pra fazer o Brasil todo, a gente ia ficar um tempo a mais e tal, e aí beleza. E eu vi que a Isa tava gostando muito e ela não ia querer parar. E eu percebi uma hora que eu falei, eu não vou querer viver isso aqui pra sempre. Eu queria fazer 1 ano, vou ficar mais de 1 ano, mas também eu quero viver outras coisas, enfim, eu quero ter outros sonhos pra realizar. E aí como é que eu vou falar pra ela, né? Aí eu falei, cheguei um dia e falei, Isa, eu tô começando a cansar. Aí ela... assim, como assim? Você quer parar? Eu falei, não, agora não. Mas em algum momento a gente vai parar. E aí ficou uma coisa meio tensa, né? Quanto a sua perspectiva? Não, como o Lucas disse, a nossa ideia era ficar 1 ano, né? A gente não tinha pretensão de fazer o perfil crescer e ganhar dinheiro com ele e tudo mais. Mas quando começou a crescer o perfil, aí a gente falava assim desde o começo, se der certo, a gente fica mais. Se der certo, a gente fica mais. E pra mim tava dando certo, o perfil cresceu, a gente ainda não ganhava dinheiro com ele, mas a gente tinha uma fonte de renda e assim, tava dando certo. Então pra mim ficava mais, né? E aí o Lucas falou a primeira vez, acho que foi em Rondônia, a Kombi deu um probleminha, a gente... Porque assim, quando o carro dá problema na cidade, você tipo pega um Uber, vai fazer o que você tem que fazer e chama um mecânico. Agora quando você tá com a sua casa, você fica esperando, você fica ali, não tem o que fazer, né? A gente teve que morar em oficina algumas vezes. Várias vezes a gente morou na oficina, dormia dentro da Kombi, dentro da oficina. E aí ele falou isso, aí eu já falei, mas e agora, né? Falei, não, mas não quero, 1 ano não dá e tal. E aí depois em Manaus ele falou de novo. E aí, até que foi, tipo, deu uma mini crise no nosso relacionamento. Porque aí ele falou assim, mas se você quiser, você continua e eu volto. Aí eu... Oi? Eu me expressei mal. Que história é essa? Foi o seguinte, vai chegar uma hora que eu não vou querer mais. E você, se você quiser, eu acho que assim, não é legal eu ficar infeliz numa viagem e você ficar infeliz voltando. A gente pode encontrar formas de você viajar e volta, enfim, sabe? Manter essa rotina de viagem e tal. Mas ela nem quis ouvir, ela já ficou muito assustada. Assim. Foi uma crisezinha. Mas assim, eu acho que pensando de forma prática, né? A gente tava conseguindo
um dinheiro para se manter, mas não totalmente. Então, vira e mexe, a gente tirava um dinheiro que a gente tinha guardado. E então, de forma prática, se a gente continuasse muito tempo, a gente ia acabar com o nosso dinheiro, né? Tipo, a gente não tinha uma fonte de renda super. Desse pra manter. Não é rico, a gente não é rico e tudo mais. Então, pensando de forma prática, realmente não daria pra gente ficar mais muito tempo. Mas aí a gente chegou num acordo que era pra terminar em 1 ano. A gente falou, então vamos ficar mais 4 meses. Até seu aniversário. Até o meu aniversário, que era em abril. E aí a gente volta. Mas, assim, confesso que foi difícil pra mim. Tá sendo difícil pra mim voltar, mais do que pra Lucas. Voltaram em abril deste ano? Voltamos em abril, em maio, né? Essa conversa a gente Maio. teve no norte do Brasil. A gente foi aí fomos até o Maranhão, e aí depois fizemos o litoral todo, até São Paulo, pra acabar no aniversário. Então a gente andou bastante ainda com o Lucas cansado. Mas assim, eu aguentava ficar mais tempo, né? Eu tava gostando, tava de boa, mas como eu falei, eu quero fazer outras coisas também, eu não quero viver Não essa queria vida viver pra a sempre, vida. né? A gente pode até voltar pra nômade. estrada futuramente, mas também com outro veículo e tal. Então, como eu sei como ela é, eu falei com muita antecedência. Falei, eu tô começando a cansar, sabe? Essa viagem não vai ser pra sempre. E aí, mesmo assim, rolou estresse e tal. Mas aí, quando acabou, eu já tava mais tranquilo, né? É só o tempo de recuperar o fôlego, então. Talvez, sim. né? E o Lucas gosta muito de rotina, apesar de que eu falei que tem a rotina, né? Mas da rotina, assim, de treino, que é uma coisa que não... Assim, a gente tentou fazer. Mas é muito difícil, porque a gente não tinha banheiro dentro da Kombi. A gente tinha um chuveiro externo, mas a nossa caixa d'água são 100 litros e não é todo lugar. Quando não é cidade de praia, é difícil você ficar tomando banho pro lado de fora. Mesmo que a gente tenha a lona, né? Tem alguns lugares que é ruim. Então, a gente chegava num posto. Aí, o frentista já dava a chave do banho. Não dava pra falar pra ele, daqui a pouco eu pego a chave, eu vou treinar ainda. Então, assim, essa questão do banho era o que mais dificultava. Então, a gente tentou treinar e tal, mas não deu. Eu gosto muito de cozinhar Lucas, também, e aí o fogão era muito pequenininho e tal, eu ficava agachado, assim. Comida, assim, tipo, era uma coisa de comida mais rápida. Então, eu acho que na parte de ser uma rotina mais saudável, de treino, alimentação certinha, comer salada, não sei o quê, foi uma coisa que a gente não conseguia fazer. E o Lucas gosta muito de treinar, de nadar e tudo mais. Ele foi sentindo falta disso também, dessa rotina de saudável, digamos assim. Assim, é muito legal. Mas você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Claro. Como tudo. Como tudo, Você faz exato, escolhas. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Então, assim, tem momentos que o lado bom... É assim, na estrada, o lado bom, ele é muito bom. E o lado ruim, às vezes, ele é muito ruim. Então, assim, e um acaba compensando o outro. Quando você tá numa situação muito ruim e, de repente, uma coisa boa, é incrível, assim. Nossa, você Sim. fica... Mas também, na outra parte, você, putz... E aí chega uma hora que vai cansando. No contraponto da pergunta, quais os maiores desafios, mas então, quais as coisas mais incríveis que vocês presenciaram, vivenciaram? De cabeça, assim, nadar com boto, com uma criançada, assim, lá no... Qual era o rio? Você lembra o nome do rio? Não lembro o nome do rio, mas foi na BR-319, Lá entre na Porto Velho e Amazônia, Manaus. assim, Porto Velho e Manaus. A gente tava atravessando, é uma travessia difícil, né? Ela não é nem um pouco asfaltada, não tem posto de gasolina, a gente teve que levar um reservatório reserva. E já no fim, tinha uma balsa, já tava anoitecendo, e na beira daquela balsa tem uma comunidadezinha. E aí, vamos dormir aqui e tal. Conversei com o dono lá, ele, não, pode ficar, imagina. E aí, de repente, já vi os filhos dele, uma criançada assim, e aí, não sei o quê, como que é viver na Kombi e tal. Vamos tomar banho de rio? Vamos ver se os botos aparecem. E a gente, será? E ele, a gente... o boto aparece quando ele quiser. Tipo, se ele quiser aparecer, ele vai aparecer, mas não vai com a expectativa. Aí a criançada entrou, eu falei, beleza, já vou nadar com ele. Já entrei também. E de repente, os botos vieram assim, e pertinho, a gente nadando com eles, cara. Acho que assim. E as crianças dando peixe pro boto. Porque assim, a gente tem também. A gente não gostava muito de coisa muito turística. Então, você pode ir pra um lugar lá em Manaus, pagar e, sabe, vai ser uma coisa que eles prendem o boto e tal. A gente não gosta disso. E lá não era assim. Era um rio que tinha boto. Se o boto aparecesse, ele apareceu. E era também uma comunidade de pescadores. Então, eles pescavam e limpavam o peixe, isso meio que atrai. O boto fica ali, né? E ele também. Mas foi incrível mesmo. E ainda, né, de Manaus pra Santarém, a gente pegou uma balsa de caminhoneiro, assim. Porque de Manaus pra Santarém não tem estrada. A única estrada que sai de Manaus é pra Porto Velho, né? E aí a gente pegou uma balsa e passou, eu acho que foram 4 dias no Rio Amazonas. E foi, assim, incrível. A gente foi na Kombi, né? E a Kombi ficou bem no final da balsa. Então a gente deixava a tampa de trás aberta e ventava muito. E no primeiro dia, assim, a hora que eu acordei com o sol nascendo, eu olhei, eu falei, meu Deus... É o nascer de sol mais lindo que eu já vi, assim, no Rio Amazonas.
Era incrível. E depois à noite teve a superlua. E assim, a gente não programou. Meu De Deus. repente, a superlua. Maravilhosa. Então, assim, era, dos dois lados era floresta, não tinha nada. Não tinha iluminação nenhuma, era só o céu limpinho, cheio de estrela. E a superlua refletindo no Rio Caramba. Amazonas, assim, aquele ventão. Incrível, incrível. Nossa. Vocês fizeram um roteiro de viagem? Vocês já sabiam pra onde vocês iam? Ou vocês iam decidindo no meio do caminho? Quando a gente, Saiu com um roteiro que tava totalmente errado. A gente percebeu isso na estrada. quando a gente saiu, primeiro que a gente achava que daria pra conhecer o Brasil inteiro em um ano. Não dá. Mas a gente saiu também com muitas programações. Por exemplo, a gente queria passar o carnaval em Olinda. E aí eu tinha um casamento de uma amiga em Minas Gerais em abril. O que mais que tinha? A gente tinha que voltar pra cá em maio, que tinha aniversário dos nossos afiliados. Então, assim, né? Um triângulo muito louco. E aí, quando a gente voltou pra cá, a gente falou, não dá mais pra gente fazer nenhum compromisso. Porque, assim, quando a gente tava em Pernambuco, em março, a Kombi quebrou. Foi a primeira vez que a gente morou na oficina. E eu tinha que chegar no sul de Minas em abril, em um mês, com a Kombi quebrada. Eu já falei, não vai dar, não sei o quê. Então, a gente percebeu que não dava pra fazer compromissos. E, a partir daí, a gente foi indo sem compromisso de ir pra onde a gente ia. A gente tava num lugar... As pessoas em volta que vinham conversar com a gente falavam, vai pra tua cidade, é muito legal, e a gente foi indo. A gente queria fazer... A gente decidiu, né, no meio dessa viagem, que não daria pra fazer o Brasil inteiro, falou, então vamos escolher, ou a gente vai pra cima ou já pra baixo. E a gente escolheu ir pra cima, vamos pro norte. E aí, era isso, a gente queria fazer o norte e descer pelo nordeste, mas sem um roteiro definido. Então, como nosso primeira parte do roteiro terminava aqui em Mato Grosso, pro aniversário dos nossos afiliados, a gente meio que divide a viagem em duas partes. Então, a primeira parte... A gente saiu de Mato Grosso, fizemos Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, e aí subimos até Olinda, Pernambuco, Recife. E aí descemos até Minas, e pro casamento, e aí voltamos pra cá. E aí daqui a gente foi pra Rondônia, Acre, Rondônia de novo, Amazonas, Pará, Amapá, volta pro Pará, Maranhão, aí e desceu. litoral todo até São Paulo. Nossa. Meu Deus. Foram quantos quilômetros? Deu mais de 40 Mais mil. de 40 mil. Mais de 40 mil. 18 estados. 18 estados. E desses 18 que vocês conheceram, algum, assim, incrível, assim, do Pará. tipo... Pará. Pará? Pará. Ah, Pará. O que tem lá de... Olha, tem tudo. Mas assim, beleza natural, Alter do Chão. É assim, a gente não conhecia e é muito bonito, gente. É assim, incrível. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Praia de rio que parece mar, assim. A gente era muito... Acho que por morar longe da praia, né? A gente é muito, nossa, litoral, mar, a gente gosta muito, não sei o quê. Mas quando a gente chegou e viu os rios, é muito bonito, é muito gostoso. Então, e daqui é facinho de ir, né? Daqui tem uma rodovia Cuiabá-Santarém, quem quiser ir. Mas além disso, de beleza natural, a comida paraense é totalmente diferente de tudo, assim, que a gente conhece. E a gente se apaixonou muito pelo açaí, por tudo, o tacacá, enfim. E acho que... E aí também a cultura, né? A gente foi pro Círio de Nazaré. Nós não somos católicos, nenhum dos dois. Mas mesmo assim, é uma festa, assim, uma energia... É incrível, assim. E ela extrapolou esses limites, assim, porque a cidade toda vive aqui. Então, assim, tem a celebração católica, né? Você vê as pessoas com os fiéis ali, os idosos, tal, vão ali, as pessoas pagando promessa, atravessando longas distâncias de joelho. E aí, depois do trajeto, tem uma festa LGBTQIAPN+, então, assim, a comunidade tá inserida mesmo não, né? Então, assim, é um evento da cidade. Então, chamam de Natal do Paraense. é o Natal do Paraense, eles falam. gente, que legal. Então, assim, parece que todo mundo resolve se abraçar, assim, e viver aquele momento, sabe? A gente ficou muito impressionado. E aí tem uma disputa, né, pra ficar na corda ali, pra encostar na corda. Então, é uma coisa, tem um sofrimento ali, né, um flagelo mesmo. E aquilo é muito disputado. E como as coisas são, né? Depois disso, a gente conversando com uma pessoa ali, começamos a entrevistar, fizemos rostos e tal. E aí ele contando da experiência dele na corda, ele conseguiu um pedaço da corda e tal. Ele, vocês são viajantes, sei o que e tal. Ele, então toma. Pedaço Deu da pra corda. você. Ele conseguiu a corda e deu pra gente, Meu assim. Deus, gente. Falou, só esconde, porque se alguém ver, eles vão querer. A gente colocou lá A de gente amuleto. guarda ela como um amuleto, assim, sabe? Olha Mas aí, além disso, no Pará, Ilha do Marajó, linda, é uma coisa incrível também, que a gente, de longe, não vê muito falar, e é muito linda. Só que lá, o Lucas foi ferroado por uma raia, então foi mais um perrengão que a gente teve. Conta aí, Pior Lucas. dor que eu já senti na minha vida. Sério? Terrível, terrível, terrível. Você teve que ir pro No hospital, pé? alguma coisa Tive. assim? No Caramba. pé, na mão? No pé. E olha só, eu tava no raso, né? E aí eu tava nadando, assim,
não tava muito alto, eu fui nadando, depois eu parei, assim. Então eu tava com a barriga pra baixo, podia ter... Meio que flutuando. E aí ela foi no peito do pé. Você sente uma chicotada, assim. Aham. E aí na hora já começa a doer muito. Eu já levantei mancando. Na hora que eu manquei, a tieta percebeu, já começou a correr e avisar a Isabela. E aí a moça já veio e falou, a Raia, corre. Corre que a Raia vai pro hospital rápido. Aham. E aí a gente já tenso, assim, eu comecei a ir pro carro, a Isabela foi pagar a conta. E aí meu pé já doendo muito. Aí ela falou, deixa que eu dirijo a Kombi. E ela já ficou nervosa. E eu não dirigia. E aí a Kombi já começou a atolar. Eu falei, não, deixa que eu vou ter que dirigir isso aí. E dirigiu com o pé ferroado. Com o pé. Aí eu fiquei com o pé duro, assim. Fui bem na pontinha e tentei botar o calcanhar na embreagem. E aí fui. E aí cheguei no hospital. Acontece muito lá, né? Então todo mundo já sabe como é. Aham. Então, Chegou, o pessoal me já encaminhou, sabia que era já Raia. limpou e tal, não sei o quê. Mas enquanto eu esperava a Isa voltar, as pessoas falando, a Raia, E eu comecei a ficar nervoso. Vou Aí perder passava meu outro, pé. "A Raia, corre pro hospital." Porque você tem que tomar muito cuidado depois, né? Tem que limpar. A gente ficou indo todos os dias no postinho pra moça limpar, porque senão pode infeccionar e necrosar. Então tem que tomar muito cuidado. É, fiquei... Enquanto a gente tava lá, eu ia todo dia no Foram postinho quantos pra dias limpar. A desse gente perrengue? ficou uma semana. Uma semana, mas a gente ficou só uma semana porque a gente tinha que ir embora. Porque a gente ia embora, já tinha, acho que a passagem de balsa comprada. Mas se a gente morasse lá, acho que ia ficar mais tempo. E aí a enfermeira ensinou como que limpava. Depois eu fiquei fazendo igual ela fazia por um tempo Por um ainda. tempo ainda. Inclusive, ficou um amigo dela, era uma senhora muito querida. Tinha passado num concurso. Tinha passado no concurso, tava super feliz. E pra finalizar do Pará também, outra coisa incrível foi a cidade de Afuá, que fica na Ilha do Marajó, mas pra ir pra lá você tem que ir pra Amapá e pega um barco de Macapá, que é uma cidade em que é proibido ter carro e moto. Não tem carro nem moto na cidade, só bicicleta. Que ela é toda suspensa em cima do rio. Gente. Feita de passarelas, assim. De palafitas, isso. Então, assim, uma outra coisa que a gente nunca tinha Nem visto. moto tem lá. É só proibido. Bicicleta. Proibido por lei. E, assim, uma experiência super diferente, né? Imagina. E é na beira do Rio Amazonas também. Então, assim, tem as paisagens que a Isa descreveu, tem mar também, tem uma gastronomia, enfim, inigualável, uma cultura muito pujante, então a gente ficou encantado com o Pará, assim. Mas conta os lugares também. Tipo, Sim, se a gente for falar das belezas de cada porque lugar, eu vamos acho que passar o Pará 10 horas é algo aqui. que- o Pará é um estado que ele não é reconhecido no Brasil, né? Você não ouve falar do Pará do jeito que vocês estão falando aqui, né? As pessoas não conhecem, realmente não conhecem. O norte de uma forma geral, né? Então é bacana ter essa referência, assim, do lugar mais legal, né? Exatamente. O nosso podcast, ele é muito visto por pessoas do comércio, tudo. E aí eu tenho uma curiosidade. Desses 18 estados que vocês passaram, vocês conseguiram ter percepção, assim, de atendimento, ou de preço, ou de qualidade no comércio? Porque eu imagino vocês que nesse percurso, vocês precisaram fazer compras, né? Sim. Turismo nem se fala, né? Uhum. Quando eu falo turismo, é a gastronomia do local, Sim. restaurantes locais, enfim, comércio local. Eu acho que de preço foi o que a gente mais, né, percebia, porque no Nordeste, mais no Nordeste, mas no Norte também as coisas são muito mais baratas do que no Sudeste. Então, quando a gente cruzou ali da Bahia e tal pro Espírito Santo, a gente levou um susto, porque a hora que chegou no Espírito Santo era tudo muito caro. Então, assim, foi um susto que a gente teve de, a vida que a gente estava levando até agora, a gente vai ter que mudar um pouquinho, né, porque a gente gostava de comer fora, em restaurante e tudo mais. E lá pra cima era mais barato. Mas de atendimento, eu não sei se tem algum... Olha, eu acho que a grande diferença, assim, tá entre cidades grandes e cidades pequenas. Cidades litorâneas e cidades do interior. Então, a grande diferença tá isso. Tanto em valores quanto no atendimento, né? Num nível maior de informalidade, no interior e tal. Sim. O que também é interessante, né? Você se sente meio que em casa ali com a pessoa e tal. E numa capital ou no litoral é mais uma relação mais profissional, assim. E você é tratado mesmo como cliente, né? Sim. Pro lado bom e pro lado ruim, enfim. Então acho que a diferença tá muito nisso, no tamanho da cidade, mais do que em regiões propriamente ditas, né? É. Não é? Vocês já moravam juntos antes?
Você Já, Já sim, morava, já né? morava no Como foi apartamento. esse convívio 24 horas numa Então, É, porque aí literalmente vocês estavam. E aí, Não tinha pra onde uma escapar. coisa é morar junto no apartamento com todos. Você sair pra trabalhar, né? Essa coisa. então, como eu disse, a Então. gente trabalhava junto, né? A gente trabalhava lado a A gente lado. trabalhava junto, a gente Ah, morava então você já junto. tava. Aí veio pandemia, a gente ficou preso junto. É, e aí a gente E foi aí pra ele falou, Kombi. não, ainda não é bastante. Vamos ficar numa lata de sardinha junto. Tô achando pouco. Mas assim, lógico que, por exemplo, quando você briga com uma pessoa na sua casa, você vai pra outro cômodo, né, tal. Lá não tinha como, a gente brigava, tinha que desbrigar logo. Ou virava cada um pra um lado e era isso. Ficava emburrada e, enfim, não tinha como ficar muito tempo brigado, né? Não tinha. E agora que a gente voltou, é a primeira vez que a gente tá trabalhando separado. Então, agora que a gente tá tendo que se adaptar Agora que tá diferente. a não ficar junto o tempo todo, né? Uhum. Que bacana. Que delícia. E, gente, vocês fizeram 18 estados e aí vocês ainda têm o resto do Brasil pra você falou, vocês optaram pela parte de cima do Brasil, Aham. né? Como é que é o planejamento de vocês agora? Tá bom, o Lucas vai voltar, vai se readaptar, né? Vai tomar um fôlego. Isso. E aí vocês vão voltar pro sul? Como é que é essa ideia de vocês aí? Tá no nosso plano, nossas próximas férias, um mês, acho que a gente consegue fazer os 3 estados, a gente quer muito fazer. Do sul. né? Carro. Só faltou o sul. Ou Não, não? faltou- Como região, só o Tá. sul. É. Uhum. Mas faltaram 2 estados no norte. Uhum. Faltou Roraima, que a gente queria muito ir fazer o Monte Roraima, mas os cachorros não podem ir, ia ter toda uma questão, enfim, a gente acabou optando por depois a gente vem e faz só isso. É Uhum. proibido? Lá tem muito cuidado, assim, você não pode deixar nada. Uhum. Então, assim, o cachorro ia acabar fazendo cocô e tal. Então, E além disso, o astronauta, por exemplo, não aguenta. Uhum. Porque lá acho que são 7 dias de trilha, ele não ia aguentar Ah, sim. andar. E aí você sobe e sai do outro lado na Venezuela. Então, assim, é puxado, né? Uhum. E aí eles não iam aguentar e a gente ia ter que ter um gasto muito grande, achar um hotelzinho pra deixar eles. Uhum. Não ia dar certo. Acabou não rolando. E Tocantins. Tocantins a gente também não foi, a gente quer muito fazer Jalapão e outras coisas lá. A gente não foi pro Jalapão, principalmente porque pra chegar lá não dá pra chegar de Kombi, tem que ir de 4x4. Então seria um outro gasto Uhum. de deixar a Kombi, deixar os cachorros em Palmas, Alugar um alugar um carro ou pegar, né, uma empresa, mas a gente quer fazer Então ainda. a gente vai separadamente pra esses 2 lugares que faltam Uhum. e pros 3 estados do sul dá pra fazer E uma Mato vez Grosso só. do Sul, que a gente também não foi. É verdade, né? Mato Grosso. Tem Mato Grosso do Sul também, Uhum. então Bem lembrado, bem lembrado. ainda vamos. A Kombi, então, Porque é o seguinte, como eu não botei Mato Grosso do Sul no cálculo, porque a gente vai ficar viajando no Mato Grosso agora, Sim. né? Uhum. Por aqui, enquanto mora e tal, e dá pra ir fazendo Mato Grosso do Sul também. É. É mais próximo, né? Dá pra ficar. Não precisa se planejar pra ir só pra lá. A gente Sim. vai e volta. Tal. Dessa viagem, o que vocês avaliam como, assim, a maior conquista de vocês? Assim, essa jornada valeu a pena. O que vocês conquistaram com esse projeto? Eu acho que muitas coisas, assim, pessoalmente, né, acho que o jeito de levar a vida e de entender as coisas, então, por exemplo, no começo da viagem, a primeira vez que a Kombi quebrou, tem até, a gente gravava pro YouTube, né, um vídeo meu desesperada, chorando, meu Deus, o mundo acabou, o que eu vou fazer com essa Kombi quebrada? E assim, a segunda vez que ela quebrou, ou a segunda vez quando deu um outro problema, eu já lidei de uma outra forma, um pouco menos desesperada. Então eu acho que, sabe, entender que, enfim, as coisas sempre tem uma solução pra você encontrar ali um caminho. Quando a Kombi quebrou, por exemplo, a gente encontrou um mecânico que era especializado em Kombi, trabalhou a vida toda na Volks, então assim, foi um anjo na nossa vida. Tinha amigo dele até hoje também. Então, assim, sempre ter uma solução e olhar o lado bom das coisas, né? Então, acho que pessoalmente tem isso. Mas além de entender mesmo mais o Brasil, de conhecer outras culturas, de ter outra visão. Eu acho que, como você disse, do Pará, né? A gente, que não é do norte, as pessoas têm uma visão muito diferente do norte, assim, de alguma coisa exótica. Quando a gente fala do Pará ou fala do Acre, tem muito preconceito também. Tipo, aquela piadinha de o Acre não existe e tal. Quando você vai pra lá e você vê e você entende da onde que vem isso, da onde que vem essas piadas, Por quê, né? tudo tem um porquê. E eu acho que a gente ir pra lá, a gente passa a ver o quanto a gente tem uma visão preconceituosa muitas vezes com os lugares, né? Ou quanto a gente é egoísta, porque ao ver o tanto de gente que ajudou a gente, eu parava e pensava, será que se eu visse uma pessoa com uma Kombi quebrada na rua, eu ia parar e falar, você precisa de alguma coisa? Vou ficar aqui 1 hora com você? Antes eu acho que eu não faria. Uhum. Ou, tipo, de receber uma pessoa na minha casa. Antes talvez eu não faria. Então, acho que também o engrandecimento desse, sabe? De ver, ajudar as pessoas, ver as pessoas, né? Os seres humanos, assim, como, não como potenciais riscos pra gente, né? Sim. Isso,
Pra mim, acho que a mudança pessoal, assim, teve um momento, como a gente tá falando, de cansaço, né, da viagem. Eu tava vivendo o que eu queria, eu tava realizando um sonho, tava vendo uma coisa incrível e de repente dava tudo errado. E aí você percebe que não existe uma idealização, assim, sabe? As coisas são difíceis mesmo, vão acontecendo. E às vezes os problemas que eu tava lidando aqui, que, enfim, tava de saco cheio e tal, eles eram muito pequenos, perto do que as coisas podem acontecer. Então eu volto muito mais tranquilo para o dia a dia, para minha rotina, sabe? Eu tenho uma serenidade maior para lidar com as coisas, porque você coloca em perspectiva, sabe? Exato. Será que isso aqui vale a pena estragar meu dia? Será que esse problema é tão grande assim, né? E concordando com a Isa falou também o exercício de escuta, né? De ouvir mais as pessoas, de estar mais aberto para um outro tipo de relação. Às vezes você tá na cidade e vem alguém te abordar, ou para pedir dinheiro, ou às vezes para fazer uma oração, posso orar por você? Essas coisas acontecem, né? E às vezes a gente tá sem tempo ali, e às vezes você não tem a grana para dar pra pessoa, mas um exercício de escuta, de conversar e tal, e às vezes a pessoa, ela sai tão mais contemplada, né? Porque às vezes a gente também tava ali num perrengue, se a pessoa escutasse, às vezes dava uma solução. Ó, o caminho é esse, é aquele. Então acho que isso engrandeceu como pessoa. E a visão também sobre o Brasil, né? Eu acho que eu ainda não sei o que é, enfim, tem muitas coisas para descobrir. Acho que se eu passasse a vida viajando, eu também não ia saber. Exato. Mas eu volto com uma gana, assim, maior de ler, de pesquisar e de viajar mais e tal, sabe? Acendeu, assim, uma vontade de... E uma coisa, assim, que eu acho que a gente também aprende, que tem muita gente que fala muito mal do Brasil, né? Muito brasileiro que fala muito mal do Brasil, que, enfim, vê outros países como o ideal, como a coisa bonita, como... Enfim, eu acho que isso fez a gente amar muito mais o nosso país e ver o quanto o nosso país é incrível, tem de tudo, tanto de turismo quanto de, enfim...